Boa noite a todos. Me chamo Fernando Pacífico, sou trabalhador do Lar Espírita Chico Xavier e gostaria de agradecer à casa e, em especial, a Pedro, pelo convite que me foi feito para falar sobre a temática de hoje, que se intitula Por que os brandos possuirão a terra? E eu queria que a gente não saísse daqui com a ideia de que existe uma resposta correta e única, condizente com a verdade absoluta para essa pergunta. Na verdade, considero eu que uma boa exposição é aquela que nos traz, nos deixa com determinadas indagações, e essas indagações nos levam a profundas reflexões, e essas reflexões nos levam a respostas. E essas respostas, elas geralmente atendem às nossas necessidades, aos nossos anseios, e essas respostas elas podem ser modificadas ao longo dos anos a depender das nossas vivências. Então, considero eu que não existe uma resposta para essa pergunta como sendo uma resposta verdadeira, mas sim uma interpretação. Então, o ideal é que cada um tenha a sua visão sobre uma mesma temática e o somatório dessas visões, elas terminam complementando e muitas vezes norteando, certo? Acerca de qual, naquele momento, é o melhor caminho a se tomar. Então, assim eu penso, espero que eu possa, ao longo dessa exposição, trazer alguns pontos para a nossa reflexão. Então, vamos iniciar, certo, essa exposição, por que os brandos possuirão a terra. De onde é que vem esse termo brando? De onde se tirou essa frase? Porque algumas pessoas podem se questionar, por que os brandos possuirão a terra? Mas quem foi que disse isso? Alguém disse que os brandos possuirão a terra? Então, vamos começar a partir, certo, de uma contextualização. O Sermão do Monte, certo, também chamado de Sermão da Montanha ou Sermão das Bem-aventuranças, eu só ativar aqui a canetinha, certo? Ele é o discurso de Jesus, que a gente pode encontrar ele em dois evangelhos, no Evangelho de Mateus, mais pontualmente, e de forma mais difusa no Evangelho de Lucas. Então, nesse discurso, o Cristo ele vai proferir lições de conduta moral, e toda vez que eu me lembro do Sermão da Montanha, eu vejo como uma autobiografia, porque basicamente todos os princípios ético-morais proferidos por Cristo eram princípios praticados por ele, seja por pensamentos, seja por atos, seja por palavras. Então era uma autodescrição, é um autorretrato da sua própria conduta enquanto o espírito mais evoluído que habitou aqui a nossa terra. E ele inicia falando sobre diversas bem-aventuranças. Na terceira bem-aventurança, a gente encontra bem-aventurados, aqui embaixo, os que são brandos, porque possuirão a terra. E isso muitas vezes parece um paradoxo, porque o próprio Cristo ele dizia que os bens celestiais, certo, deveriam ser o nosso pensamento, deveria ser a nossa finalidade. Mas, como tudo que Cristo colocava, existe uma sabedoria muito grande por trás de cada palavra. Por isso que é importante a gente discutir, a gente dialogar, a gente conversar, a gente ler, certo? Acerca da temática, porque elas nos levam a pontos, a reflexões extremamente importantes para a nossa conduta. E aí, a gente encontra aqui, ó, a terceira bem-aventurança. Qual é essa bem-aventurança que a gente acabou de dizer? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Só que a gente pode pensar, alguns outros autores, eles falam mansos, certo? Bem-aventurados que são mansos. E a gente poderia entender, certo, mas o que é brando? O que são mansos? Se a gente vier aqui para o Nordeste, a gente sabe que manso é basicamente o antônimo, certo? De brabo. Então, existe a pessoa que ela é braba, existe a pessoa que ela é mansa. E eu tive a curiosidade de procurar um pouquinho sobre o conceito, o que é a mansietude, né? O que é a brandura. E para a minha surpresa, eu encontrei várias definições aqui, ó. Então, existem autores, certo, e em diversas línguas, que eles trazem um contexto muito interessante. Então, o manso é aquele sem um poder,
Manso é aquele que ele apresenta na sua matriz, ó, gentileza, cortesia. Quando a gente vem aqui para o francês, ó, o manso, ele vem de doçura. Quando a gente vem aqui para algumas traduções, certo, bíblicas, a gente encontra como manso como o não violento. É um pouco mais próximo do que a gente tem aqui na nossa cultura regional, certo? Em que o manso é aquele realmente o não violento. E aí eu encontrei aqui também uma coisa interessante. Ó, duas associações constantes ajudam a captar o sentido pleno da palavra mansidão ou brandura, né? Uma é a que se aproxima mansidão, é a humildade. E a outra seria a paciência, certo? E aí, quando a gente vai para. Ou seja, é importante a gente entender, quando a gente estuda a etimologia da palavra, que muitas vezes não existe, porque vocês podem se perguntar assim: ah, certo, mas como é que eu vou entender manso? Como é que eu vou entender mansietude, brandura? Eu tenho que pensar que é a cortesia, é a doçura, é a humildade, é a paciência, é a não violência. Na verdade, algumas palavras elas apresentam mais de um significado e é como se cada uma ela fosse se complementando, certo? É muito difícil a gente entender a palavra mansietude sem o contexto da não violência, sem o contexto da doçura, certo? Da afabilidade, sem o conceito da paciência, da humildade. Então, o ideal é que a gente abra um pouco a mente e olhe de forma um pouco mais holística, mais abrangente, certo? Como a mansietude, não como sendo apenas uma virtude, mas na verdade o conjunto de várias características que vão nortear, certo? Aquela virtude. E aí, quando a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9 é exatamente o capítulo no qual a gente encontra bem-aventurados os brandos, certo? Os mansos e pacíficos que herdarão ou habitarão, né, a terra. E aí ele destrincha o capítulo em alguns itens. Então ele fala um pouquinho sobre as injúrias e violências, certo? Já que a gente fala que a brandura, a mansietude é a não violência, não tem como dissociar isso da violência. Ele fala um pouco sobre a afabilidade, sobre a doçura, fala um pouco sobre a paciência, sobre a obediência e resignação, e fala também sobre a cólera. Então vejam que o Evangelho segundo o Espiritismo ele leva em consideração essas múltiplas definições do que seria a mansietude. Ele fala aqui sobre a afabilidade, sobre a doçura, fala sobre a paciência, contempla a obediência e resignação, mas ele fala também dos vícios oriundos da não mansietude, que seria o quê? Seria exatamente a cólera, a injúria, as violências, certo? Então, isso também é importante a gente estar fazendo esse destaque. Eu sugiro que seja realizada a leitura Eu, como havia dito para vocês, a minha proposta aqui é trazer determinados pontos para que a gente possa refletir. E não a leitura completa do capítulo, porque ela está lá presente. Inclusive, é um capítulo bem curto, certo? Apresenta para aproximadamente umas 3, a depender da editora, do tamanho do livro. É um capítulo bem curto, com poucas páginas. E aí eu queria trazer o quê? Quando a gente pensa exatamente em cólera, quando a gente pensa em tudo que é contrário, certo, à mansietude, a gente lembra que, na verdade, todos os nossos vícios, eles são oriundos de uma matriz comum, que é o egoísmo, que, por sua vez, se origina do orgulho. E aí, eu trazendo aqui em obras póstumas, o que a gente encontra a definição, ou pelo menos algo que norteia o que seria esse orgulho. Então a gente tem aqui, ó, a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Então a gente tem o valor. O que é valor? Nós possuímos valores, certo? E aí, obviamente, nem todo valor é algo material, mas valor é a importância que a gente atribui a algo. E quando a gente atribui uma importância maior do que o que necessariamente deveríamos atribuir a nós mesmos, nós nos consideramos orgulhosos. E quando eu falo do orgulho, eu me refiro a todos nós. É prática minha em todas as exposições eu sempre citar que todos nós somos imperfeitos, certo? Porque às vezes a gente diz assim, não, o orgulhoso, o egoísta, como se estivesse falando em terceira pessoa, como se a gente não estivesse abrangendo a gente.
Eu costumo dizer que as virtudes e os defeitos e os vícios, eles estão todos presentes em nós, só que em percentuais diferentes. Por exemplo, eu apresento um maior percentual da virtude chamada paciência do que uma outra pessoa. Eu apresento também o orgulho em mim. Algumas pessoas apresentam uma maior prevalência, um maior percentual de orgulho enraigado nas suas entranhas, e outras pessoas não, mas todos nós somos orgulhosos. Não adianta a gente dissociar ou acreditar ou falar dos vícios em terceira pessoa. Todos nós carregamos esses vícios, alguns em um maior percentual, outros em menor percentual. E orgulho é exatamente isso, é quando nós somos extremamente orgulhosos, certo? E aí, quando a gente considera ser mais importante do que o que nós somos. E aí, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com qualquer que, ao seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. A importância que pelo orgulho atribui à sua própria pessoa, naturalmente, torna mais egoísta, obviamente. Se eu me considero uma pessoa mais importante do que o que eu realmente sou, e muitas vezes muito mais importante do que os outros, automaticamente eu vou me considerar que tenho um mérito maior do que as outras pessoas para tudo, para a atenção, certo? Então é como se as pessoas elas devessem, para mim, dar mais atenção, eu devesse ter maior atenção do que as outras pessoas para qualquer outro ponto, porque eu me considero mais importante do que elas. E qual é a relação que existe entre esse orgulho e a cólera? Ela está muito ligada à questão da própria vaidade, certo? Então, quando a gente vai para o capítulo 9, que é exatamente esse capítulo de bem-aventurados que são brandos e pacíficos, a gente encontra aqui, ó, o orgulho vos induz a julgar mais do que sois, ou seja, como a gente acabou de falar agora, atribuímos a maior importância do que o que nós deveríamos, a nós mesmos. E a não suportar uma comparação que possa vos rebaixar em nossa mente, certo? Muitas vezes, o que a gente faz? Por que eu falo que existe uma relação muito grande entre o egoísta e o invejoso? Porque muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade para se melhorar, certo? E por termos essa dificuldade para se melhorar, quando os outros demonstram um melhor desempenho do que a gente em um determinado aspecto, que a gente não tem a capacidade ou a coragem de tentar melhorar, essa pessoa ela termina se sobressaindo. E essa comparação, ela termina ferindo o nosso orgulho. E por ferir o nosso orgulho, o que o invejoso ele tenta fazer? Ele tenta rebaixar o outro. Porque já que ele não consegue se melhorar, ele não consegue avançar naqueles limites que foram impostos por ele mesmo, a gente não avança em vários aspectos por diversos motivos. Porque a gente não tem capacidade. Mas não tem capacidade por quê? Porque a gente não tem a prática de tentar melhorar. E por não ter a prática de tentar melhorar, a gente não tem a prática de tentar sequer iniciar, a gente termina ficando estagnado. E quando a gente observa que uma pessoa nos ultrapassa, isso é como se a gente estivesse sendo diminuído. E isso mexe muito com o nosso orgulho, porque a gente considera ser tão mais importante do que os outros, que automaticamente aquela pessoa ela não pode se sobressair a nós, ela não pode se destacar, ela não pode ter mais força de vontade do que a gente, ela não pode ter menos desculpa, uma menor. Ele não pode proferir menos desculpas do que a gente para conseguir alcançar algum determinado objetivo. Então, isso nos deixa encolerado, certo? Por quê? Porque aquela pessoa que ela é menos importante do que eu não pode alcançar algo que eu gostaria muito, ou mesmo que eu não gostasse, porque existe a diferença entre cobiça e a diferença entre inveja, certo? Ainda assim, ela não tem o direito de sobressair a mim. E aí, um erro que acontece muito costumeiramente ao orgulhoso é tentar rebaixar o próximo. De que forma? Ele tenta rebaixar as pessoas de forma preconceituosa, de forma intolerante, de forma desrespeitosa. Então, escuta essas palavras que eu estou citando para vocês. De forma desonesta, de forma desrespeitosa, de forma intolerante. E isso é muitas vezes o que acontece. Como? No comparativo. Então, a pessoa compara, a pessoa consegue se destacar mais do que você, e por você se sentir rebaixado, você diz assim, ela conseguiu isso, mas ela tem determinado tom de pele. Ou seja, você quer rebaixar a pessoa por algo que, teoricamente, por algo que não existe diferença alguma, certo? Então, você não pode querer reduzir
ou tornar uma pessoa mais importante pelo tom de pele, pela sua orientação sexual, pela sua conta bancária. Ah, mas também ele não tem dinheiro. Ah, mas também a orientação sexual dele é tal. Isso não é argumento, isso não é justificativo. Isso, muito pelo contrário, isso fala muito mais sobre si do que qualquer outra coisa. Então, essa comparação, ao vos considerar, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede então? Nos entregamos à cólera. E o que tudo isso tem a ver com a mansietude? A cólera, que é exatamente oriunda do orgulho, ela é contrária a todo sentimento de afabilidade, a todo sentimento de brandura, a tudo que é necessário para se conseguir as duas principais virtudes para alcançarmos a caridade, que seria exatamente a paciência e seria a própria humildade. Então, uma pessoa colérica, isso daí muitas vezes é inflamado pelo ego machucado, pelo orgulho machucado, e nos distancia cada vez mais das virtudes que nos aproximam da mansietude. E aí existem pessoas que vão querer justificar. Mas essa é a minha personalidade. Isso é assim, eu nasci assim. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Só que a gente sabe, o Espiritismo nos traz isso, que, na verdade, quem dá a cólera não é o organismo, não é a constituição física. A partir do momento que eu penso dessa forma, é como se estivesse levando a responsabilidade para Deus. Porque ele me fez daquela forma. A minha composição biológica, ela foi imposta, certo? E é como se estivesse atribuindo a responsabilidade, tirando a minha responsabilidade. Eu já fiz algumas exposições com a temática assumir a responsabilidade. Então, quando a gente transfere a responsabilidade, a gente está indo no sentido oposto do que é necessário para a nossa evolução espiritual. E aí, quando eu venho aqui em Brandos e Pacíficos, nesse capítulo, certo? Do qual o tema foi retirado da exposição de hoje, a gente encontra, o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios, ou até as virtudes. Qual seria o mérito se a gente falasse que a virtude que eu sou muito paciente, mas isso é porque o meu corpo foi assim. Não foi porque eu adquiri ao longo de diversas experiências em existências anteriores, nessa existência, a capacidade de tolerar o próximo, a capacidade de escutar, a capacidade de pacificar o meu coração frente às adversidades da vida. Então, a virtude é nossa, é do espírito, não é do corpo. E eu destaquei aqui para vocês, esse é um destaque meu, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, não adianta a gente querer responsabilizar o nosso corpo pela nossa cólera, pela nossa falta de mansietude. A não ser assim, onde estaria o mérito por todas as nossas conquistas e a responsabilidade pelos nossos erros? A partir do momento que a gente assume a responsabilidade, a gente tem o lado positivo e a gente tem o lado negativo. O lado positivo é que a gente vai ter o mérito pelas nossas conquistas. E o lado negativo é que a gente vai ter a responsabilidade pelos nosos erros. Mas é importante a gente ter isso em mente. E a gente traz aqui, ó, compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. E que aquele que queira corrigir-se sempre pode. De outro modo, não existiria o homem a lei do progresso. E o progresso tem muito a ver com essa exposição, certo? Porque os mansos herdarão a terra. Será que isso tem a ver com o progresso? Isso também é uma reflexão que a gente possa. No final da exposição, eu vou trazer algumas coisas que esse estudo me fez refletir. Que não necessariamente é uma verdade, mas é um ponto de vista, pode não estar condizente com o que você pensa, mas pode ajudar você a pensar em algo. Então é importante que a gente tenha essa mente cada vez mais aberta. Então, duas coisas que eu queria deixar aqui para vocês, para os colegas, para a gente poder pensar: não existe mansietude sem tolerância. E, obviamente, essa imagem aqui eu trago para vocês, a tolerância religiosa, mas não é só da tolerância religiosa que eu estou me referindo. Precisamos ser mais tolerantes. Estamos em uma época que eu considero de extrema intolerância, certo? Então é preciso que a gente possa refletir e tentar buscar exatamente essa mansietude por meio da tolerância.
E também não existe mansuetude sem respeito ao próximo. Não tem como a gente ser manso sem respeitar. E aí eu trouxe aqui, ó, esse cartazinho aqui, ó, na internet, certo? Onde dialogam pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflitos, geram novas ideias. Quem me escuta há um certo tempo vai estar cansado, vai dizer, lá vem ele com essa frase de novo. Pessoal, tem algumas frases que eu gosto de repetir, porque elas fazem parte da minha vida, certo? Eu, enquanto educador, e trabalho especificamente com metodologias ativas, que algumas delas promovem o aprendizado baseado nos conflitos, nas discussões, eu não tenho como dissociar a discussão de aprendizado. E eu não tenho como dissociar a nossa vida espiritual de uma vida acadêmica. A gente está nessa existência para adquirir competências. E as competências elas vão ser oriundas, adquiridas das nossas provas, das nossas expiações, das nossas experiências. Então, existe um prêmio Nobel da Economia que ele diz que quando eu tenho uma maçã e você tem uma maçã, e a gente troca a maçã, eu continuo com a maçã e você continua com outra maçã. Quando eu tenho uma ideia e troco uma ideia com você, e você troca uma ideia comigo, eu tenho duas ideias. Então, vejam só, a discussão é a base, desde que seja feita com base na tolerância e com base no respeito, para o processo de ensino e aprendizagem. Então, é importante que a gente saiba lidar com as diversidades, é importante que a gente tenha paciência, é importante que a gente tenha afabilidade, é importante que a gente tenha doçura, é importante que a gente deixe de lado, ou pelo menos trabalhe dentro de nós, a cólera, para que nós possamos alcançar exatamente o objetivo desse estudo de hoje, que seria a mansuetude. E aí, novamente, eu chamo a responsabilidade. Eu gosto muito de chamar a responsabilidade para a gente, tá entendendo? E essa é uma frase que eu coloco em quase todas as exposições, e não cansarei de colocar quantas vezes for possível, porque o senso de responsabilidade, certo, é o que faz uma diferença muito grande em nossas vidas. Então, Freud já dizia, qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Então, ele diz assim, não, estamos em um mundo muito intolerante, estamos em um momento extremamente desrespeitoso, estamos uma nação muito egoísta, muito orgulhosa, certo, mas o quanto disso que você está se queixando, você tem responsabilidade sobre isso? Seja por estar perpetuando esse comportamento, ou seja por não estar combatendo esse tipo de comportamento. Epicteto ele traz uma frase bem interessante. Ó. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar questões de modo que eu possa dizer claramente para mim, mesmo quais são externas, fora do meu controle, e quais têm a ver com as escolhas sobre as quais tenho, de fato, ou seja, tenho controle. Eu sempre falo essa questão também. Então, é como se, basicamente, se a gente pudesse dividir a vida percentualmente, é como se 90% das coisas que acontecem em nossas vidas, a gente não tivesse controle sobre elas. E apenas 10% a gente tivesse um certo controle. Isso é um chute, certo? Isso não estou falando isso aí precisamente, não. Não foi com base em nenhuma fonte, não. Mas muito pouco da nossa vida nós temos controle. Por que nós temos controle sobre a nossa vida? A gente temos controle sobre o nosso comportamento. Então, quer dizer que eu deveria focar mais naquilo que está sob meu controle? Verdade. Se algo não está sob o seu controle não está. Não tem o que ser feito. Mas o que está sob o seu controle é o seu comportamento. E muitas vezes, ao mudar o seu comportamento, se termina indiretamente contribuindo para que aqueles fatores que não estão sob o seu controle possam mudar. Ah, isso aí está muito estranho. Não, está muito estranho, não. Se você altera o seu comportamento para melhor, a gente geralmente se queixa, não, mas meu esposo é muito colérico, então a gente quer mudar o esposo. A minha esposa, ela é muito estourada, a gente quer mudar a nossa esposa. Meu filho, meu Deus do céu, é muito estourado, eu queria tanto que ele fosse uma pessoa melhor. Minha gente, não adianta a gente querer mudar o outro.
porque o outro entra naquele percentual de coisas que a gente não consegue modificar. O que a gente consegue modificar? A nós mesmos. Então, se a gente se torna pessoas mais afáveis, pessoas mais doces, pessoas mais pacientes, pessoas mais humildes, o nosso comportamento, a nossa conduta termina indiretamente influenciando o outro por ser um exemplo. Mas sempre a decisão em acatar aquele exemplo vai ser da pessoa e não nossa, certo? Então eu posso ser um excelente exemplo. No tempo daquela pessoa, seja nessa encarnação ou em outra, aquela experiência vivenciada em contato com o exemplo do que deve ser feito fará efeito naquela pessoa, certo? Então é como se indiretamente alguns fatores que são teoricamente externos termina que a gente tem um certo controle sobre ele, no sentido de que a gente vai colocar lá a semente e vai ficar em estado latente, em determinado momento vai aflorar. Então, o, desculpa, o nosso maior foco, certo, tem que ser o quê? Nós mesmos. Esse é o nosso maior foco. E aí a gente poderia fazer esse questionamento, né? Existe algum modelo para a aquisição da mansietude? Será que existe algum modelo para, já que eu estou falando em exemplo, eu tenho que ser o exemplo para o próximo, mas e se eu quiser me basear em algum exemplo? Qual seria o exemplo que eu poderia ter? E eu trago aqui para vocês, certo? Cristo, ele nos disse isso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, nosso maior modelo, nosso maior exemplo é o Cristo. E como eu falei a vocês, quando ele profere o Sermão da Montanha, ele faz uma autobiografia. Ele diz, ele faz ali, basicamente, um manual, né? Ele descreve o manual de conduta ético-moral. Ele fala acerca da felicidade, onde se encontra. A felicidade não é deste mundo. Ele fala sobre o reino do céu, sobre como alcançar o reino do céu, sobre características do reino do céu. E aí ele fala basicamente de diversos aspectos que, se a gente for observar na prática, foi o seu próprio comportamento. Então ele é o nosso modelo de mansitude e de humildade. E aí a gente poderia terminar: por que os brandos possuíram a terra? Uma interpretação minha, e aqui eu peço um parêntese, certo? E quando eu falo minha, não estou querendo dizer que ninguém nunca tenha falado isso, não. Com toda certeza alguém já apontou isso. Eu não estou descobrindo a roda aqui, não. Mas eu entendo também que os brandos possuíram a terra porque nós somos espíritas. E um dos princípios do espiritismo é a pluralidade das existências. E o que acontece? Lembra que eu falei sobre o progresso da humanidade? A humanidade ela vai progredir, certo? Não sejamos realistas, certo? Não sejamos nem aquele otimista, sonhador demais, nem aquele pessimista, mas sejamos um realista. É uma realidade. Nós estamos progredindo. Por mais que as informações cheguem mais rapidamente às nossas pessoas, e nós temos uma predileção para ter interesse por informações negativas. Antes eu criticava muito a mídia. Antes eu criticava muito a mídia. Por que eu criticava muito a mídia? Porque eu dizia que notícias boas não se vendem. E como o ser humano ele tem um anseio por notícias negativas, certo? Existem explicações para isso. Automaticamente a mídia ela colocava muitas informações negativas, porque essas informações negativas elas vendem, elas dão audiência, dão ibope. Só que agora, a partir desse avanço da tecnologia, muita gente ainda não tem acesso à internet, muita gente mesmo. Isso tem que ser lutado socialmente, politicamente, para a gente poder reduzir as diferenças. Mas a internet ela possibilitou que a gente pudesse dividir. Basicamente, eu não lembro a última vez, nos últimos 3, 4 anos, que eu assisti uma televisão. Então, não tenho o costume mais de assistir as emissoras abertas, certo? Não tenho esse costume. Eu geralmente trabalho muito, estudo muito, e o pouco tempo que eu vejo, ou eu vou estar na internet, ou eu vou estar com a minha família, não tenho o costume de assistir mais TV. Mas onde eu quero chegar?
A internet, ela te possibilita filtrar o que você quiser. Você não tem mais a imposição do que a televisão colocava para vocês. Agora a gente pode ver o que é bom e o que não é bom. E ainda assim as pessoas elas tendem, muitas pessoas elas tendem a ver fatos negativos. Isso atrai muito as pessoas, os fatos negativos. Então isso dá uma falsa impressão de que nós não estamos evoluindo, mas estamos evoluindo sim. Basta olhar para trás, certo? Se a gente vê há 100 anos atrás, a gente escravizávamos pessoas. E isso é um exemplo, tem milhões de exemplos. Basta querer enxergar. Nós estamos, sim, evoluindo. Temos um progresso, certo? Em vistas, temos um progresso. E a gente tende a pensar que o progresso ele é linear. Esse talvez seja o nosso erro, acreditar que o progresso ele é linear. Muitas vezes, se a gente for imaginar que o progresso ele tem uma leve uma variação, mas essa variação ela é ascendente, por exemplo, o progresso ele pode estar aqui subindo, aí sobe, desce, mas no somatório, o ponto mais alto em que nós estamos agora, do ponto mais alto que nós estávamos há 200 anos atrás, estamos sim, certo, muito melhor do que antes. Mas a gente tem essa noção de que o progresso ele sempre é retilíneo, não existe nenhum tipo de descida, tá entendendo? Pelo menos eu penso muito dessa forma. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se a humanidade progride, automaticamente os orbes também progridem. Então a gente tem ali a pluralidade das existências e tem também as pluralidades dos mundos habitáveis. Então a gente tem mundos, a gente tem orbes que são mais evoluídos e menos evoluídos. E aí, quem vocês imaginam que nas próximas encarnações estarão possuindo, habitando a Terra? Os coléricos ou os mansos? Se a gente for levar em consideração a evolução dos orbes e a evolução dos seres, dos espíritos. Não vou me estender mais, eu acho que essa pergunta já dá para a gente poder entender um pouquinho sobre a minha colocação, sobre a minha visão acerca dessa temática. Espero que de alguma forma eu tenha trazido pontos positivos para a reflexão de todos. E agradeço mais uma vez a Pedro, a casa, a todos os colegas. Estou com bastante saudade de todos e que possamos ter um excelente término de noite e uma excelente semana. Obrigado a todos.